O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus acolheu as multidões, falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. A tarde vinha chegando. Os 12 apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram: despede a multidão, para que possa ir aos povoados e campos vizinhos, procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar deserto. Mas Jesus disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Eles responderam: só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. Estavam ali mais ou menos 5.000 homens, mas Jesus disse aos discípulos: mandai o povo sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram e todos se sentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu-os e os deu aos discípulos para distribuí-los à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Nós, cristãos católicos, somos homens e mulheres da Eucaristia. A Eucaristia é para nós fonte de vida e de graça, e a Eucaristia é para nós o recurso necessário nessa vida para realizarmos a vontade de Deus e alcançarmos a plenitude desta realização na eternidade com Deus. A sequência que fizemos antes do Evangelho, ela foi escrita por Santo Tomás de Aquino, de tal modo que já são mais de 8 séculos que a Igreja entoa esta sequência em honra da Sagrada Eucaristia, que está prefigurada na primeira leitura, nesse breve trecho tirado do capítulo 14 do livro de Gênesis, onde eu e você encontramos uma figura misteriosa, um rei de Salém. Salém é um modo de dizer Jerusalém antes do local se tornar Jerusalém por conquista de Davi. Salém é lugar de paz, Shalom. E ela tem um rei chamado Melquisedeque. Meu rei é justo, ou meu rei é justiça. Melquisedeque apresentou pão e vinho, e a igreja viu nestes dons apresentados por Melquisedeque, para bendizer a Deus por aquilo que operou através de Abraão, a libertação dos inimigos, uma prefiguração da Eucaristia. Melquisedeque não aparece muito no Antigo Testamento. Sua segunda aparição é o Salmo 110, que foi rezado hoje, onde o salmista parece que tem diante de si uma personagem que nós a chamamos de eleita, o ungido, e a ele se dirige: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Porque Melquisedeque não era somente rei, mas também realizava o ofício sagrado, era sacerdote. E eu e você, olhando para Jesus, encontramos em Jesus o tríplice munus de sacerdote, rei e profeta, porque ele não só fala de Deus, ele é o próprio Deus que nos fala. Por isso a igreja reconhece neste episódio de Abraão e Melquisedeque um prenúncio da Eucaristia, ali prefigurados no pão e no vinho que Melquisedeque ofereceu como dom. São Paulo, na segunda leitura, traz para nós o texto mais antigo da instituição da Eucaristia. Eu vos transmiti aquilo que eu mesmo recebi. Na noite em que o Senhor foi entregue, ele tomou o pão, abençoou e disse: tomai e comei, é meu corpo. Depois sobre o cálice disse: tomai e bebei, este é o cálice da nova e eterna aliança no meu sangue. Fazei isto em memória de mim. É o que eu e você estamos fazendo aqui. Na verdade, eu e você, como cristãos católicos, vivemos desta memória que o Senhor nos ordenou realizar.
E para que esta memória pudesse ser perpetuada ao longo dos dias, dos meses, dos anos, dos séculos, Jesus, na mesma celebração que instituiu a Eucaristia, instituiu o dom do sacerdócio em função da Eucaristia. Se pelo batismo eu e você nos tornamos filhos e filhas de Deus, é para que tenhamos acesso à Eucaristia. Como disse, a Eucaristia é nossa fonte de vida, mas ela é também a nossa meta, ao menos assim pensa a igreja, de cada domingo. De domingo a domingo eu e você nos alimentamos do próprio Deus, para que possamos transcorrer a semana na sua bênção, na sua graça, neste mistério de união e de comunhão. Parece que Jesus quis prenunciar esta dádiva da Eucaristia no episódio da multiplicação dos pães. Alimentou 5.000 homens, um outro evangelista vai dizer, sem contar as mulheres e as crianças. Mas existem dois momentos neste evangelho que a gente tem que prestar atenção. Primeiro momento, todos estavam ouvindo a palavra de Deus que saía de sua boca. Acabamos de fazer a primeira parte da missa, a liturgia da palavra. Acabamos de ouvir e de ser alimentados por esta palavra. E é esta palavra que agora nos conduz à mesa do altar, onde Jesus provocou os discípulos. Os discípulos estavam preocupados com a fome do povo. Jesus se fez preocupado com a missão dos discípulos. Dai-lhes vós mesmos de comer. Eu e você, quando participamos da Eucaristia, estamos aqui para nos alimentarmos do pão vivo descido do céu. Os judeus se alimentaram durante 40 anos no deserto do Maná que Deus lhes mandou. Nós estamos nos alimentando na direção da eternidade da Eucaristia. Vivemos dela. Quem está afastado da Eucaristia deveria repensar sua vida. Como consegue viver sem a Eucaristia? Mas Santo Tomás de Aquino nos alerta. Há algum tempo que nós nessa igreja não proclamamos uma palavra de São Paulo. Cada um examine a si mesmo antes de comer deste pão e de beber deste cálice. Pois aquele que come e bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a própria condenação. Eu não me aproximo da Eucaristia por impulso. Eu preciso. A vida que se dane, mas nesse momento eu preciso. Nós não somos homens e mulheres da Eucaristia por um sentimentalismo. Nós nos aproximamos da Eucaristia porque nela encontramos a prova do amor que Deus nos deu, nos salvou. De tal modo que eu e você acessamos a Eucaristia como homens e mulheres salvos por Deus, mas que exige de nós a consciência do que estamos recebendo. Santo Tomás de Aquino disse, dela comem o justo e o ímpio, mas o efeito é diferente. No justo, o efeito é santificação. No ímpio, segundo Santo Tomás de Aquino, é condenação. Por isso, não podemos nos esquecer, cada um examine a si mesmo. Se algo nos pesa na consciência, temos o sacramento da reconciliação. Se algo nos pesa na consciência em relação às nossas discórdias com os nossos irmãos, temos a palavra de Jesus que diz, se estás para trazer tua oferta, e ali te recordares que tens alguma coisa contra o teu irmão, deixa a oferta, vai se reconciliar primeiro, porque a Eucaristia é o alimento dos reconciliados, não dos divididos e afastados de Deus e dos irmãos. Que nós possamos viver intensamente esta Eucaristia, deixando que ela provoque nossa consciência e o nosso coração, para nos darmos conta do quanto eu e você temos procurado ser homens e mulheres eucarísticos. Homens e mulheres que quando recebem a Eucaristia se tornam ostensórios que caminham. A gente gosta muito de fazer adoração ao Santíssimo Sacramento. Gostamos de tocar no ostensório, quando o padre passa com o ostensório. Mas nem sempre nos lembramos que quando comungamos, este mesmo Jesus que é colocado no ostensório, é colocado para ser ostentado na minha mente e no meu coração, a fim de que eu e você nos tornemos nesta vida estes ostensórios ambulantes que levam Jesus para todos os lugares por onde passamos. Pensemos um pouco nisso e peçamos a graça de vivermos cada vez mais intensamente o amor que encontramos na Eucaristia, de Deus por nós e que Ele espera também de nós em relação a Ele.